Graça e paz, gente. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou aqui na cidade de Caruaru. Estou de volta aqui para mais uma live via a página Ministério Tempo de Preparação. E é muito bom voltar a me comunicar com vocês, compartilhar a palavra de Deus com vocês e entendendo que a palavra de Deus ela é a chave para qualquer percepção com relação qualquer percepção positiva com relação à vida. E não somente isso, mas ela é a chave da nossa felicidade, da nossa alegria e para as nossas decisões acertadas. Então é muito bom poder estar me comunicando com vocês, ver tanta gente entrando ao vivo aí para participar conosco, tá? Deus abençoe todo mundo que está aí participando dessa transmissão ao vivo. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus, que já tem dado tantas respostas a tantas pessoas esses dias, vai abrir portas, vai mostrar a sua fidelidade. Mas eu quero trabalhar uma temática e apresentar a vocês uma rápida reflexão a partir do livro do Gênesis, Gênesis capítulo 35, a palavra de Deus diz no verso 1 e mais alguns versículos assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Versículo de número 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Esse é um momento decisivo na vida de Jacó. Jacó é aquele homem que Deus escolheu desde o ventre da mãe dele. O livro do Gênesis, capítulo 25, narra a história com muita propriedade, revelando o cuidado, o zelo, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus sobre a vida de Jacó. Apesar de todas as suas fragilidades, apesar de todas as suas precipitações, apesar de todas as suas atitudes conscientes, que trariam sobre ele resultados danosos, apesar de todas as suas atitudes, Deus resolveu amar Jacó. Isso um dos profetas diz no Antigo Testamento, que Deus tomou a decisão de amar Jacó. E essa é uma coisa que nós devemos ter guardada no nosso coração, é que apesar do que somos, o Senhor, Ele nos ama. E isso revela-se na vida de Jacó, porque em um momento que Jacó precisa fugir de casa, como está em Gênesis 28, as Escrituras deixam claro que o pai libera uma palavra de bênção sobre Jacó e a partir daí pede para que o Deus de seu pai Abraão guardasse, protegesse, livrasse a vida de Jacó. O que acontece lá na frente? Pois a Bíblia diz que Jacó, que passou por muitas batalhas, por muitos problemas, por muitas dificuldades, ele acaba se encontrando no meio do caminho com aquele que o chama, com aquele que o vocaciona, com aquele que tem planos. Na verdade, o Deus que tem planos na vida de Jacó, ainda em dias de sofrimento, resolveu acompanhar esse sofrimento de Jacó e favorecê-lo, pois a Bíblia diz que Jacó foi à casa de Labão, levado por Raquel, que encontrou com ele, em Gênesis 29, na beira de um poço. E quando ele chega à casa de Labão, ali ele vai trabalhar, ali ele vai passar um tempo batalhando para ter a mulher que ele ama do lado. Ali ele vai enfrentar algumas dificuldades, pois a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 31, que os filhos de Labão vão se levantar contra ele com fúria,
pensando que a bênção que estava sobre ele, como diz Gênesis 30, 43, da parte de Deus, era na verdade uma atitude de furto de Jacó, como que Jacó estivesse roubando Labão, e na verdade não é o que aconteceu, pois Jacó foi abençoado por Deus, porque Deus impetrou ou empenhou uma palavra de promessa sobre a vida dele. Mas na verdade boa parte das pessoas que nos vêm crescendo, nos vêm avançando, elas esquecem que nós temos um caminho, que nós temos uma história, que nós temos uma trajetória de lutas, e por esquecerem ou não terem o conhecimento das lutas que enfrentamos para vivermos tudo que o Senhor tem preparado para a gente, elas acabam questionando e nos rotulando e nos taxando, não é, a partir de uma percepção que cada uma delas tem já pronta e estabelecida acerca de cada um de nós. Mas independente delas, não é, nós devemos agir como Jacó, continuar crescendo, continuar avançando, continuar desenvolvendo. O que não pode acontecer é a gente falhar no nosso entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a gente. Tanto é que Jacó, ele é no capítulo 31 do livro do Gênesis, convidado por Deus a sair da casa de Labão, e ele se depara com uma situação desconfortável, pois a Bíblia diz que no capítulo 32 do livro do Gênesis, que ele vai cruzar o chamado Val de Jaboque. E as escrituras dizem que quando Jacó está cruzando, ele vai cruzar aquele Val de Jaboque, ele manda que toda a sua família vá na frente e ele vai passar aquele vale sozinho, até que Deus apareça. Há uma manifestação teofânica ali. A Bíblia diz que um ser ou um homem lutava contra Jacó. E Jacó batalhava, e ele batalhava, e Jacó batalhava, e ele insistia em que Jacó o largasse, e Jacó deixou claro que não o largaria enquanto não fosse abençoado, até que ele diz a Jacó: qual o teu nome? Jacó diz: meu nome é Jacó. E ele diz para Jacó: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. É justamente aqui que começa a mudar toda a história de Jacó. Porque até então os encontros que Jacó havia tido na vida estavam alicerçados em 3 pontos. O primeiro, o encontro com os seus pais. O segundo, o encontro com a fúria de Esaú. O terceiro, o encontro com a casa de Labão e toda a sua resistência. Só que Deus resolveu colocar na história de vida de Jacó um 4º encontro, que eu considero o mais especial de todos. Porque o 4º encontro da trajetória de vida de Jacó vai ser com Deus. E esse encontro não é um encontro que se limita, como muitos pensam, a Gênesis capítulo 28. Pois a Bíblia diz que ali Jacó tomou uma pedra, colocou sobre a cabeça, o céu abriu, ele vê uma escada, vê anjos que sobem e que descem naquela visão maravilhosa, Deus se aproxima. Em Gênesis 28, versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor falou a Jacó, dizendo: não te deixarei, não te desampararei, até que cumpra na tua vida o que tenho te prometido. Isso ficou muito claro para Jacó, que a promessa de Deus seria fiel. Mas os encontros de Deus com Jacó seriam inúmeros. No capítulo 32, ele tem um encontro no Val de Jaboque. Lá em Gênesis 46, ele tem um encontro quando Deus o convida a descer para o Egito, para encontrar-se com José. Mas em Gênesis capítulo 35, ele também tem um outro encontro. E o encontro de Gênesis 32 e Gênesis 35, eles traçam uma linha do tempo na trajetória de vida de Jacó, porque agora o Jacó de Gênesis 32 não é o Jacó de Gênesis 28. O Jacó de Gênesis 28, ele é o homem que só tem uma pedra para deitar sobre a cabeça. O Jacó de Gênesis 32 e Gênesis 33, ele é o Jacó cujo coração foi abençoado, foi próspero. É um Jacó que Deus deu a ele recursos e riquezas.
o fez próspero, abençoado e o fez crescer. O coloca numa posição mais elevada, o que nos faz entender, porque tem uma revelação bíblica aqui muito especial para o seu coração, o que nos faz entender que esse Jacó precisava da parte de Deus, de uma manifestação mais profunda, não a partir do que Deus já havia dado, mas quanto aos temores que ele ainda carregava, apesar do que ele havia conquistado. Porque não pense que algumas pessoas se estabilizaram, se estabeleceram, alcançaram tudo que podiam alcançar na vida, e essas pessoas estão livres dos seus pânicos, dos seus medos, das suas inquietudes, das suas aflições, das coisas que muitas vezes assombram a sua alma. Não pense que essas pessoas são carregadas de um coração confiante muitas vezes, porque não é o que temos que nos garante que estamos bem. O próprio Jó, com todo o temor que tinha de Deus, ele diz: o que eu temia, ou como mal, me sobreveio. E Jó era um homem rico. Há muita gente que está estabilizado e já conquistou muitas coisas que iria conquistar, mas são pessoas cujo coração não está estruturado a ponto de olharem para si mesmos e verem-se como homens e mulheres que podem caminhar nesta terra confiantemente, firmemente, carregados de segurança no seu coração. Na verdade, muitos desses estão atormentados por ameaças, por perseguições, por palavras de fúria. Essas pessoas estão cercadas por aquilo que eu chamo de espírito de Esaú. Porque Esaú, na vida de Jacó, é quem quer matá-lo. E, consequentemente, Deus diz a ele, depois do val de Jabó, que eu estou te abençoando, tu serás o homem mais abençoado do que já és. Ora, Jacó já tinha alcançado tudo, em que mais Deus tinha que abençoá-lo? Era justamente nisso, na segurança do seu coração, no favor sobre o seu coração, na graça sobre o seu coração, que o transformaria num homem enraizado a ponto de responder à altura de todo pânico, de todo medo, de toda preocupação que quisesse assolá-lo. Ele poderia responder com muita esperança, com muita expectativa, com muito gozo, com muita fé, com muita certeza, com muita convicção na alma. Agora olhemos para esse ponto. Quando Deus vem e libera uma palavra sobre Jacó, dizendo a ele: eu te abençoo. As coisas que Deus vai fazer com Jacó são impressionantes, entre Gênesis 32 e 33. Porque o Jacó de Gênesis 32 ficou sozinho no vale. E agora Deus diz: volta ao teu lugar. E não é volta ao teu lugar apenas o lugar da revelação. Ele está falando para Jacó voltar ao meio da família, ao meio das pessoas que ele ama, ao meio das pessoas que ele havia deixado antes. E quando ele volta para esse meio, as Escrituras dizem que a trajetória de Jacó vai caminhando a ponto de Deus dizer: o teu irmão Esaú, com outras palavras, está vindo ao teu encontro. E Jacó vem caminhando com Deus. O livro do Gênesis, capítulo 33, eu não quero aqui gastar tempo olhando para ele, mas é muito especial esse capítulo. O livro do Gênesis, capítulo 33, diz que Jacó se curvou várias vezes, até que quando ele ergueu a cabeça, Esaú estava pulando no seu pescoço, o beijando, o abraçando, porque Deus desarmou a fúria de Esaú, e aonde havia se instalado um espírito de guerra na família, o Senhor desfez do espírito de guerra e promoveu a reconciliação. Porque é impossível
nós sermos o homem e a mulher que tenhamos um encontro com Deus, a ponto de não vermos Deus desarmar as pessoas que estão enfurecidas ou querendo a nossa própria destruição. Tem coisas que você não pode colocar a mão, mas Deus pode. Tem coisas que você não tem a possibilidade de fazer, mas Deus tem a condição de fazer. Tem coisas que você não pode realizar quanto a alguém da tua parentela, da tua família ou dos teus amigos, mas Deus tem o poder de desarmar qualquer pessoa, independente da situação que ela esteja. Agora depende unicamente do seu coração, da sua fé, da sua expectativa, da sua confiança. Qual a resposta do seu coração a Deus quando Deus te convida para o vale? Você diz não? Se diz não, você terá dificuldade de ver Deus agir, como Jacó viu no capítulo 33. O vale, ele parece difícil, mas muitas vezes é o melhor lugar para um encontro profundo com Deus. E tendo um encontro com Deus, qualquer encontro com Deus desarmará qualquer encontro marcado de morte com Esaú. Porque não existe perseguição, não existe espírito que afronte, que se posicione contra você, que possa prevalecer contra a sua vida, quando Deus, ele te encontra nessa trajetória e diz: vai, porque eu garanto a tua ida. Só que a expectativa de Deus com relação a Jacó, Deus que o trouxe de Gênesis 25 a Gênesis 32, cuidando dele, é que Jacó permanecesse na posição de homem que teve um encontro com Deus no dia que só tinha uma pedra, agora no vale, no dia que tem a família e a riqueza, e consequentemente lá na frente nos dias melhores que ele esperava ter em Deus com a sua família. Porque haviam dias preparados depois dessa reconciliação. Só que o que acontece com Jacó, pastor? Jacó vai para a terra de Siquém e se estabelece em Siquém. E lá em Siquém, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 33, Gênesis 33, que Jacó, quando chega em Siquém, edifica ali, não é? Edifica ali em Sucote, depois em Siquém, uma casa, ele se estabelece ali, ele chega num ponto e numa posição que ele está estabilizado, tendo tudo que ele precisava ter e favorecido por Deus de uma forma maravilhosa. Só que Deus dá uma olhada para Jacó e o que é que Deus percebe, gente? O que é que Deus percebe? Deus percebe que esse tempo de Jacó na terra de Amon e Siquém, na terra de Sucote, esse tempo de Deus com Jacó na terra de Sucote, de Siquém, onde Deus o favoreceu, onde Deus abriu, onde Deus entregou, onde Deus realizou, onde Deus fez coisas maravilhosas com Jacó, Deus percebeu que Jacó começou a perder a conexão de alma e de espírito com ele. E agora Deus grita, convidando Jacó para viver uma dimensão mais profunda, uma dimensão maior com ele. Deus estava esperando que Jacó voltasse o seu olhar, eu vou dizer aqui claramente, para o altar, para o lugar do sacrifício, da comunhão, da revelação, da intimidade, para querer ver a face de Deus. Só que Jacó, junto com a sua família, eles vão se perdendo. É por isso que no capítulo 34 aparece uma situação de estupro na família dele. É por isso que lá na frente ele vai viver uma experiência com um filho que se deita com uma das suas concubinas. E é por isso que a família de Jacó ela vai se perdendo, a ponto de no capítulo 35 do livro do Gênesis que eu li, a Bíblia dizer que a família de Jacó guardava entre eles na tenda deuses estranhos. Ora, se a família de Jacó, a partir de Raquel, chegou nesse ponto de guardar os deuses que trouxeram ou que carregavam da casa de Labão, é porque de alguma forma o coração de Jacó havia se perdido no meio das conquistas, do favor, das bênçãos e dos sinais que Deus deu a ele.
Porque não é o fato de você ter visto a escada em Gênesis 28 e ter tido um embate corpo a corpo com Deus no vale em Gênesis 32, que você deve parar de permanecer lutando na sua caminhada com Deus em oração, em jejum, em consagração, porque se isso acontecer, você vai se ver como Jacó em algum momento, tendo a sua casa tomada por deuses, dividida. Você vai ver a sua família marcada por dores e situações as quais você não pode resolver e você diz, meu Deus, por que isso? É simplesmente pelo fato de que você não foi constante na sua busca. Você não insistiu, não perseverou, não avançou, não foi além. E o convite de Deus é, vá além na sua busca por intimidade. A misericórdia de Deus é tão grande que apesar de todo o distanciamento de Jacó e da sua família, da vontade de Deus aqui, Deus ainda permite Jacó ouvi-lo. E é por isso que ele está falando com você essa manhã. Porque o tempo de Deus é chegado na sua vida e eu lhe digo que a palavra de Deus para você é essa: Deus te chama para voltar. É o que ele faz com Jacó aqui em Gênesis 35. O grito de Deus para Jacó foi: volta para Betel e faze ali um altar. Do lugar da onde fugiste da face do teu irmão. Deus traz à tona o livramento que deu a Jacó. E no capítulo 35, versículo 7 diz: e ele edificou um altar no lugar de onde havia fugido do seu irmão. Por quê? Porque todo o pânico de Jacó estava ligado à pessoa de Esaú. E Deus, de uma forma muito especial, veio cercando Jacó pelas promessas que ele tinha com Jacó, pelo plano que ele tinha com José e com Israel mais na frente. Mas ele olha para Jacó e diz assim: Jacó, por mais que eu te mostrei a escada, por mais que eu te fiz chegar em Manaí, como está em Gênesis 32, verso 2, por mais que eu me manifestei para você no vale, eu preciso ver você voltar ao altar. E quem sabe o que você está precisando para poder usufruir e viver de tudo que Deus planejou para a sua vida é voltar ao altar. Quem sabe as maiores alegrias da sua vida virão e se manifestarão na sua história de vida quando você voltar ao altar. Há tanta gente cuja palavra tem endereço certo, que sabe, é consciente de que faz tempo que está distante do altar. Deus te chama para voltar. Quando Jacó volta, o que acontece com ele, pastor? A Bíblia diz que apareceu o Senhor a Jacó. Porque Deus aparece quando vê na gente a disposição para voltar. Olha que expressão linda no verso 9. E apareceu outra vez o Senhor a Jacó. É do interesse de Deus aparecer para você. É do interesse de Deus manifestar-se para você. É do interesse de Deus agir por essa situação da sua vida. É do interesse de Deus modificar essa situação da sua vida. Mas Ele quer que você atente para tirar os ídolos da casa. Ele quer que você atente para derrubar todas essas estruturas que você ergueu, que te distanciaram de Deus. Ele espera que você entenda que Ele quer que você volte ao lugar do encontro, porque você ficou muito distante geograficamente do lugar da revelação e da comunhão, do lugar da graça e do favor. É por isso que você se sente tão abandonado, tão abandonada, tão rejeitado, tão rejeitada, tão sofrido, tão sofrida. E esse é o dia e a hora de voltar àquela comunhão, voltar a viver Deus, a sentir Deus, a gozar de Deus, a experimentar o favor, a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. Está preparado para isso? Dê um passo hoje, porque daqui para frente eu tenho certeza,
Deus não permitirá te faltar nada. Basta simplesmente você olhar para Ele e dizer para Ele: eu quero o altar de novo. A vida de alegria, a vida de graça, a vida de favor, a vida de consagração, a vida de intimidade, a vida de profundidade com Deus. A vida a qual você tinha ou que muitas vezes aspirou ter. Aquela vida de revelação, de caminhar no poder, na autoridade e na intimidade com Deus. Isso só pode acontecer se no seu coração você olhar para Deus e dizer assim: eu vou erguer o altar de novo. Faz tempo que Deus não recebe as suas lágrimas, porque você não chora, quebrantado e quebrantada diante dEle. Faz tempo que Deus não olha para você e percebe em você aquele homem que tinha prazer nas suas revelações. Deus te convida hoje para voltar, porque o altar é o segredo da nova aparição de Deus na sua vida. Hoje é o dia de você lembrar que Ele te ama. Hoje é o dia de você lembrar que Ele tem misericórdia. Hoje é o dia de você lembrar que Ele é o Deus cuja graça abunda sobre a sua vida. Responda a essa graça. Libere-se por essa graça. Ande com essa graça. E deixe que essa graça fale ao teu coração o necessário. Porque na hora que você disser: Deus, eu estou abrindo mão de tudo para voltar ao altar, você vai ver que o Senhor vai aparecer de novo na tua família. Que o Senhor vai aparecer de novo na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais e das pessoas com quem você trabalha e convive. É hora de viver o regresso diante de Deus. É hora de experimentar esse regresso diante de Deus e dizer para Deus: eu não vou abrir mão de recomeçar, porque eu sei que quando eu recomeçar, a tua boa mão estender-se-á sobre a minha vida e vai me favorecer. O Senhor é a tua luz, a tua alegria, a tua esperança. E é Ele quem diz: vamos começar de novo. Vamos reorganizar a bagunça. Vamos reconstruir os muros. Vamos restabelecer as portas. Vamos recomeçar com aqueles antigos cânticos de louvor que você entoava, com aquelas palavras de amor intensas que você dizia e com aquele coração que batia ao ouvir a voz. E hoje não é mais assim, porque um esfriamento tomou conta de você, mas hoje o Senhor te diz com muito amor e graça: eu quero de novo você no altar. Eu quero orar por você. Orar por você que precisa recomeçar. Orar por você que está certo de que Deus não vai te deixar nessa situação. De que muitas coisas serão manifestas da bondade de Deus na sua vida e que vai haver uma transformação grandiosa, maravilhosa, preciosa na sua história de vida a partir de uma palavra carinhosa que você vai dizer: Deus, eu vou me levantar de novo. Porque Deus não te fez para ficar sujeito a essa situação. Deus não te fez para ficar sujeito a essa situação. Deus não te fez para estar escravo e escrava dessa situação, carregando todos esses traumas, essas angústias, esses medos, esse pânico. Se Ele foi capaz de te livrar de tanta coisa lá atrás, inclusive da fúria dos Esaús da sua vida, será que Ele não vai te livrar dessa dor,
dessa angústia, dessa frieza da sua vida, desse desânimo, dessa falta de vontade de caminhar, de prosseguir, de avançar, o Pai te chama de volta. O filho pródigo que esteve entre os porcos voltou ao ambiente da comunhão com o Pai. E talvez seja isso que Deus espera, que você volte ao ambiente da comunhão, porque há algo maravilhoso da parte de Deus preparado para a sua vida. É tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, é tempo de ver Deus abrir os portões da sua misericórdia, do seu favor e das suas vitórias sobre a sua vida. Porque eu lhe digo, tu não ficarás do jeito que estás. O Senhor ministra essa palavra ao meu coração dizendo, há pessoas que estão aí, que ainda hoje, daqui para as 5 horas da tarde, Deus terá mudado a tua situação, Deus terá mudado a tua história, Deus terá mudado todo o teu caminho, simplesmente pelo bom propósito e plano que Ele estabeleceu para a sua vida. Que Deus abençoe você. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi apresentada como o teu Espírito queria. Há gente que até conquistou alguma coisa, mas se perdeu. Há gente que esperou tantas coisas e por não vir, também se perdeu. Há gente cujo coração está machucado, ferido, marcado, magoado, maltratado pelas situações e pelas circunstâncias adversas. Mas a tua bondade e o teu favor é tão grande a ponto de trazer nessa manhã uma restituição na vida dessa pessoa, porque eu sei que enquanto estamos verbalizando a tua palavra, há algo de milagre acontecendo no coração, na alma, no espírito e na vida de cada uma dessas pessoas. Elas serão atingidas em amor, elas serão atingidas em bondade, elas serão atingidas em misericórdia. E elas serão reerguidas e levantadas a ponto de alguém que as viu prostradas, entregues, sujeitas a qualquer outra coisa menos a tua vontade, vai ver o brilho de novo da tua graça, da tua glória sobre essa pessoa. A gente em lágrimas nesta hora, precisando que esses grilhões se quebrem, que essas algemas se quebrem, que essas prisões se partam. Oh, Jesus promove um grande terremoto nessa situação e muda, mas muda de uma vez por todas essa história de vida dessa pessoa, de modo que essa pessoa se erga hoje, responda hoje à autoridade do teu Espírito no meio da sua família, no meio do seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos e na sua caminhada, porque independente da luta, há algo do céu, há uma mão estendida do céu para socorrê-la. Livra elas desses tormentos existenciais. Livra desses fantasmas, desse pânico existencial, dessas Anabeles da vida que tanto pressionam, que tanto atormentam, seja no casamento, seja no relacionamento diário com qualquer que seja a pessoa. Reconstrói, livra, liberta, destrói de todo tormento, livra de todo pânico, livra de todo vulto que se vê, livra de toda corrente promovida pelos laços e alianças feitas no passado, no meio de qualquer segmento ou de qualquer coisa. Quebra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro pelo poder da tua palavra que essa vida seja liberta. Eu declaro que ela seja tocada, que ela seja alcançada, que ela seja restituída, que ela seja agora livre, mas livre de verdade.
Camandovasi erebenerebai. Adamai osneve avada gasomenianebai. Em nome de Jesus, Pai. Faz algo sobre esses corações, porque aí está o teu Jacó, o teu bichinho amado, que precisa voltar a levantar o altar. E esse altar está se erguendo hoje, porque a tua boa mão está estendida para favorecer tua filha e teu filho, para a glória do teu nome. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, que a graça repouse, que o favor repouse, que haja cura dos pés até o alto da cabeça. Eu profetizo libertação na sua vida. Eu profetizo pelo poder da palavra, vida sobre a sua vida, alegria abundante sobre a sua casa, sobre a sua história. Nada vai te segurar desse marasmo. É hora de erguer-se, é hora de levantar-se, é hora de voltar a viver aquilo que o Senhor planejou para você. Volte a Betel, volte ao lugar do encontro, volte ao lugar da graça. Recebe estes que estão voltando hoje, Pai, aos teus braços, e esses que queiram se render aos teus pés hoje, recebe-os em teus braços, perdoando os pecados, escrevendo o nome no livro da vida, reconstruindo a história e dando uma nova direção. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, Deus abençoe. Está aí a minha página Jefferson Santos. Você pode me adicionar lá para estar também nos acompanhando diariamente nas nossas postagens. E caso queira falar conosco, tem lá o Messenger. A gente pode estar conversando, batendo um papo, tá? Estarmos aconselhando, dando orientação caso seja preciso, tá? Deus abençoe sua vida grandiosamente, que seu dia seja de paz, porque o seu dia será um dia novo, porque você voltou para voltar. Deus abençoe.